Corpo glorificado. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 147. A longevidade vibracional. A longevidade sempre foi tratada como um mistério da biologia, um desafio da medicina, um sonho da filosofia e um pacto secreto dos deuses. Mas aquilo que os antigos chamavam de imortalidade não era um milagre físico, era um estado vibracional. O corpo humano, ao contrário do que se pensa, não foi projetado para a decadência. Foi desenhado como uma arquitetura de energia em constante regeneração. A morte biológica é uma falha de sintonia, um erro de frequência, sustentado por milênios de crenças que reduziram o homem à matéria. Quando a consciência se distancia do campo que a gerou, o corpo perde o ritmo da fonte. E é nesse descompasso que o tempo se torna corrosão. Os Elohim conheciam a longevidade vibracional. Eles não a buscavam como um prolongamento da existência física, mas como a continuidade perfeita entre forma e essência. Para eles, viver 1000 anos era apenas o resultado natural de uma mente que não se opunha à vibração do Criador. Nenhum de seus corpos era um cárcere, e cada célula pulsava em harmonia com o ritmo da estrela que a alimentava. Hoje, a humanidade vive presa ao calendário químico. Medimos a vida em doses, pílulas, números e diagnósticos, esquecendo que cada célula é uma antena, e que a longevidade real começa no instante em que o corpo volta a escutar o campo. A frequência é a linguagem do tempo, e o tempo, em sua natureza mais profunda, é apenas o reflexo do campo que o sustenta. Quando a vibração se alinha à fonte, o tempo não destrói, apenas transforma. A verdadeira longevidade é a coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se vibra. O coração é o primeiro relógio da criação. Quando ele pulsa em gratidão, o corpo inteiro se reorganiza. As células recordam o projeto original e o DNA se curva novamente à harmonia primordial. Não é ficção, é ciência em despertar. Pesquisas sobre coerência cardíaca, biofotônica e epigenética já demonstram que o estado emocional influencia diretamente os processos de envelhecimento. O corpo escuta a alma e envelhece quando a alma cala. A longevidade vibracional não é viver muito, é viver consciente. É reconhecer que o tempo não está fora, mas dentro. É o som da nossa própria vibração, medindo a distância entre o ser e o campo. Quem se alinha à frequência da verdade dissolve o desgaste. Quem vibra na mentira acelera a corrosão. Por isso, toda cura é um retorno à transparência interior. O corpo eterno não nasce de fora, mas de dentro. Ele não é concedido, é lembrado, e é sobre essa lembrança que este episódio será construído. Vamos caminhar juntos pelo mistério do corpo que não envelhece, não por negar o tempo, mas por reintegrá-lo à vibração do todo. Porque longevidade não é sobrevivência, é presença contínua no campo. Capítulo 1. O fundamento invisível. Para compreender a longevidade vibracional, é preciso olhar além da carne e perceber o desenho invisível que sustenta cada célula. O corpo físico é apenas a superfície de um campo infinitamente mais vasto. Cada órgão, cada tecido, cada molécula é um eco do padrão original que vibra no plano sutil. A matéria é o reflexo condensado da vibração, e é nesse reflexo que se encontra a chave do tempo. O envelhecimento, na leitura do campo, não é uma sentença biológica, mas uma consequência de desalinhamento. O campo humano, ao vibrar fora da frequência de origem, começa a perder coerência. As linhas magnéticas que mantêm o corpo em harmonia enfraquecem e a energia que antes fluía livremente passa a se fragmentar. A fragmentação energética
é o verdadeiro início da velhice. Não é o colágeno que se rompe primeiro, é o padrão vibracional. O ser humano moderno vive desconectado da sua malha original. O ruído mental, o excesso de estímulos, o medo e a ansiedade criam interferências constantes no campo. Essas interferências se traduzem em perda de energia vital e, com o tempo, em degeneração celular. A biologia chama de entropia, mas no plano vibracional trata-se de perda de coerência. O corpo deixa de escutar a sinfonia do Criador e passa a produzir ruído próprio. E o ruído, por sua natureza, consome o que o gera. Os antigos sabiam que a vida dependia da sintonia. As civilizações que caminhavam próximas ao campo sumérios, egípcios, Vedas e toltecas reconheciam a luz interior como a fonte da vitalidade. Eles compreendiam que o corpo físico não era um objeto, mas um feixe de ondas, e que manter a pureza dessas ondas era mais importante do que qualquer dieta ou técnica medicinal. Por isso, a respiração, o som e o silêncio eram tratados como remédios sagrados. Não apenas curavam o corpo, mas ajustavam a alma. Quando uma pessoa se harmoniza com o campo, o envelhecimento desacelera porque o corpo deixa de lutar contra si mesmo. A energia que antes era desperdiçada em conflitos internos é redirecionada para a regeneração. Cada célula começa a vibrar em uníssono com as outras, criando um estado de coerência global. Essa coerência é o verdadeiro elixir da juventude. Não é um composto químico, mas um estado vibracional. Os Elohim projetaram o corpo humano para ser um transmissor e receptor de frequências criadoras. Dentro de cada átomo há uma centelha do primeiro som, o mesmo que deu origem às estrelas. Quando essa centelha é ouvida, o corpo entra em ressonância com a fonte e o tempo se curva. A sensação de envelhecer desaparece porque o ser volta a operar no fluxo original. Nada é desperdiçado, nada é corroído. O corpo torna-se uma ponte viva entre o visível e o invisível. A longevidade, portanto, não depende de quantos anos se acumulam, mas de quanta coerência se mantém. Um ser pode viver 80 anos em desarmonia e envelhecer no primeiro dia. Outro pode vibrar em sintonia por 40 anos e permanecer luminoso, jovem e radiante até o último suspiro. O segredo não está no tempo, está na vibração que o organiza. O fundamento invisível da longevidade vibracional é a lembrança constante de que o corpo é campo e o campo é verbo. Quem aprende a sustentar essa lembrança não teme a passagem do tempo, porque sabe que o tempo não passa. Ele se transforma em pulsação, e o ser que pulsa com o campo torna-se eterno enquanto vibra. Capítulo 2. A centelha e a origem da vitalidade. No início de tudo, havia apenas vibração. O universo não nasceu do silêncio, mas de um som primordial que ainda ecoa dentro de cada átomo. Essa vibração original é o que os antigos chamavam de sopro divino, o hálito que anima a forma. Cada célula humana é uma lembrança condensada desse primeiro som. A centelha é a testemunha interna do princípio criador. É ela que mantém o corpo vivo, e é dela que depende toda a longevidade vibracional. A vitalidade não é a simples presença de energia, é a harmonia entre o fluxo que entra e o fluxo que sai. Quando a centelha vibra em equilíbrio com o campo, o corpo regenera-se espontaneamente. As células recebem instruções corretas. As sinapses mantêm a clareza e o metabolismo funciona como uma dança precisa. Mas quando a mente se desconecta da vibração original, a centelha enfraquece e o corpo entra em desordem. O que chamamos de doença é, na verdade, uma nota fora da melodia do ser. Os Elohim sabiam
que a longevidade dependia da pureza vibracional da centelha. Eles viam o corpo como um templo de luz condensada. Em seus ensinamentos, o segredo da vida longa era manter o som interno livre de ruído. O ruído surge quando o ser humano se identifica apenas com o corpo e esquece o campo. Essa amnésia vibracional cria atrito, e o atrito gera desgaste. A centelha nunca se apaga, mas pode ficar encoberta por camadas de densidade emocional e mental que a impedem de brilhar plenamente. Toda emoção densa é uma distorção do campo. O medo, a raiva, o ressentimento e a culpa criam vibrações dissonantes que impedem a energia vital de fluir livremente. A vitalidade diminui não porque a vida se esgota, mas porque o canal se bloqueia. A verdadeira cura, portanto, é o ato de limpar o canal da consciência para que a centelha volte a irradiar. E quando ela irradia sem resistência, o tempo perde seu domínio. O corpo, mesmo em idade avançada, mantém a leveza de quem ainda dança com o universo. A origem da vitalidade está no ponto onde o espírito toca a matéria. Esse ponto não é físico, é vibracional. Ele se manifesta em cada batida do coração, em cada respiração, em cada instante de presença. Cada vez que a mente se aquieta e o ser respira em gratidão, a centelha se fortalece. Cada vez que o medo domina, ela se retrai. O segredo está em permanecer aberto, respirando em sintonia com o ritmo da criação. Quando a centelha vibra em coerência, o corpo se torna um campo auto-organizado. A regeneração deixa de ser uma exceção e passa a ser a regra. As células aprendem a se comunicar novamente e o DNA responde como um coral de luz. As pesquisas sobre biofotônica começam a provar o que os antigos já sabiam. O corpo emite luz, e essa luz muda conforme o estado de consciência. O brilho da pele, a força dos olhos e a postura física são manifestações diretas da vitalidade da centelha. Um ser em harmonia vibra mais alto e sua presença altera até o ambiente à sua volta. A longevidade vibracional começa quando se reconhece a centelha como a verdadeira fonte de energia. O alimento, o sono e o ar são complementos, mas não a origem. Eles apenas nutrem o que já existe. O que sustenta a vida é a ressonância entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o humano e o divino. A centelha é o portal dessa comunicação constante, e enquanto ela permanecer acesa, o corpo continuará sendo o espelho da criação em movimento. Por isso, a busca pela longevidade não é uma corrida contra o tempo, é um retorno à lembrança. É reouvir o som primordial que pulsa por trás do coração. É reconhecer que cada respiração é um diálogo com o universo e que a vitalidade é apenas a consequência natural de quem permanece em amor. Com o campo. Capítulo 3. O erro humano e o esquecimento da luz interna. O maior erro da humanidade não foi ter esquecido as estrelas, mas ter esquecido a luz que as habita. Quando o homem passou a olhar para o céu como quem observa algo distante, ele perdeu a lembrança de que aquele brilho também vive dentro de si. O corpo humano foi concebido como um prolongamento do cosmos, e a centelha que o anima é a mesma que vibra no coração das galáxias. Mas o homem, em sua ânsia por controlar a matéria, rompeu o fio da lembrança. E foi esse rompimento que inaugurou o envelhecimento como conhecemos. O erro não começou na biologia, começou na consciência. O ser humano, ao adotar uma visão fragmentada da vida, separou espírito e matéria, ciência e alma, razão e amor. Criou fronteiras onde antes havia fluxo, e a energia, ao ser forçada a mover-se dentro dessas divisões mentais, perdeu sua harmonia natural. O corpo começou a deteriorar-se não porque era imperfeito,
mas porque passou a funcionar sem o comando do campo. A inteligência celular, que sempre respondeu à vibração do espírito, foi reduzida a impulsos químicos e processos mecânicos. Assim, o homem passou a tratar o corpo como um objeto a ser consertado e não como um templo a ser escutado. O esquecimento da luz interna fez com que o ser humano se tornasse escravo do tempo. Ao perder a percepção vibracional, ele acreditou que o tempo era uma força externa que o desgastava. Mas o tempo é apenas o reflexo da qualidade da vibração. Quando a vibração é alta e coerente, o tempo se dilata e a vida se expande. Quando é densa e confusa, o tempo se comprime e consome o corpo por dentro. Envelhecer, na essência, é uma forma de esquecer. Rejuvenescer é lembrar. O erro humano também está no modo como se relaciona com a emoção. O homem foi ensinado a suprimir o que sente, a esconder a dor, a negar o medo, a calar o amor. Mas cada emoção negada se transforma em densidade vibracional. E essa densidade, acumulada por anos, bloqueia a luz da centelha. A energia vital deixa de circular livremente. E o corpo, privado do seu ritmo natural, adoece. A medicina moderna tenta curar os sintomas dessa desconexão, mas a causa permanece invisível. A cura real exige um retorno ao sentir. O coração é um instrumento de sintonia com o campo, e o silêncio é a frequência onde a lembrança renasce. O esquecimento da luz também se manifesta na relação com a natureza. O homem separou-se do planeta, esqueceu que o solo pulsa, que o ar respira e que a água carrega memória. Ao perder o respeito pela terra, perdeu o espelho que o ensinava sobre o próprio corpo. A longevidade vibracional começa pela reconciliação com o todo. Enquanto o ser se considerar isolado, não haverá vida longa, apenas sobrevivência fragmentada. Mas quando ele se vê como extensão do campo, cada célula se reordena e o tempo volta a obedecer à vibração original. O corpo humano é programado para se regenerar indefinidamente, mas depende de um comando consciente. Esse comando não é mental, é vibracional. Nasce do reconhecimento de que a luz interior não se perdeu, apenas adormeceu sob o peso das crenças. A lembrança da luz é o início da reversão do tempo. Quando o ser recorda o que é, o campo responde, o corpo desperta e a centelha volta a irradiar com força. O envelhecimento, nesse momento, perde seu significado. O corpo passa a envelhecer apenas na aparência, mas internamente se renova em cada respiração. A humanidade está começando a perceber que o erro foi confundir a longevidade com a duração. Viver muito não é viver verdadeiramente. A verdadeira longevidade nasce da presença contínua do espírito dentro da forma. E essa presença só se mantém quando o ser volta a escutar o som do seu próprio coração. O tempo se curva diante de quem vibra em verdade, e aquele que lembra a luz interna torna-se espelho do infinito em plena carne. Capítulo 4. A estrutura do real e as forças que sustentam o corpo. Tudo o que existe é sustentado por uma arquitetura invisível de energia e consciência. O corpo humano não é exceção. Ele se ergue sobre uma teia sutil de forças que o mantém coeso, respirante e consciente. A biologia descreve os sistemas nervoso, endócrino e circulatório, mas há uma rede ainda mais profunda, anterior à forma, onde a matéria se organiza segundo padrões geométricos de luz. Essa estrutura vibracional é o molde do corpo físico, e é nela que se encontra o segredo da longevidade. O real é uma combinação constante de frequências. Cada átomo vibra em um padrão único, e todos os padrões juntos formam uma sinfonia que o campo reconhece como vida. Quando essa sinfonia permanece afinada, o corpo mantém sua juventude. Mas quando o som se desorganiza, o campo perde coerência e o corpo começa a se fragmentar. A estrutura vibracional é como uma harpa cósmica
que precisa estar sempre em sintonia com o som original. Essa sintonia é mantida pela consciência, que é a força moduladora do universo. O campo humano é composto por múltiplas camadas. Há o corpo físico, o corpo etérico, o emocional, o mental e o espiritual. Cada um deles vibra em uma faixa específica e se comunica com os outros através de pontos de intersecção, conhecidos por antigas tradições como centros de energia ou chakras. Esses centros são portais que regulam o fluxo de luz entre os planos. Quando um deles se desajusta, a harmonia global é comprometida. A doença, o envelhecimento e a fadiga são manifestações físicas de bloqueios nessas zonas de fluxo. A ciência moderna ainda não compreende plenamente essa dinâmica, mas já observa evidências sutis através de estudos sobre campos biomagnéticos e coerência eletrofotônica. A estrutura do real também é sustentada por padrões de geometria sagrada. O corpo humano, ao ser projetado pelos Elohim, foi moldado segundo proporções universais. Do átomo à galáxia, as mesmas proporções se repetem, mostrando que a vida segue uma matemática divina. O coração humano, por exemplo, gera um campo eletromagnético que ressoa com a forma de toroide, a mesma estrutura que modela o universo. Essa coerência geométrica não é coincidência, é comunicação. Cada pulsação do coração é uma mensagem enviada ao campo e o campo responde, ajustando a vibração de cada célula. A longevidade vibracional depende da manutenção dessa comunicação. Quando o ser vive em gratidão, respeito e amor, o campo permanece íntegro e as forças sutis fluem, sem obstrução. Mas quando há medo, culpa ou negação, as linhas de força se distorcem. A energia vital passa a circular de modo irregular e o corpo físico reflete essa incoerência sob a forma de envelhecimento e doença. Por isso, a ética vibracional não é um conceito moral, é uma exigência estrutural. O corpo só pode se sustentar por longos ciclos se a consciência vibrar em harmonia com o todo. As forças que mantêm o corpo são as mesmas que mantêm as estrelas acesas. A gravidade é a expressão física do amor cósmico. A luz é o verbo em movimento. A vibração é o fio que tece a forma. Essas forças não estão fora, estão dentro de cada ser humano. O corpo é um microcosmo, uma miniatura viva do universo. Quando o homem compreende isso, deixa de ver-se como vítima das leis naturais e começa a reconhecer Allahs como extensões de si. A longevidade nasce desse reconhecimento. O corpo que vibra com o campo universal não se desgasta, apenas se transforma. A estrutura do real é estável, mas dinâmica. Ela se ajusta constantemente à consciência que a habita. Por isso, o segredo da longevidade está em habitar o corpo com lucidez. Quando o espírito está presente, as forças se equilibram, a energia se renova e o tempo se curva à harmonia. A verdadeira imortalidade é o corpo vibrando em perfeita ressonância com o campo que o gerou. Nada mais, nada menos. Capítulo 5. A ética vibracional e o medo da morte. A longevidade não é apenas um fenômeno biológico, é um ato ético. O modo como o ser humano vibra determina não apenas quanto tempo vive, mas como esse tempo se manifesta. A ética vibracional é a ciência da coerência entre pensamento, emoção e ação. Viver em desacordo com o campo é o início da degeneração, enquanto viver em sintonia é o princípio da eternidade. Tudo o que é pensado e sentido deixa uma marca no tecido invisível da existência. E essa marca, com o tempo, se traduz em forma, em corpo, em destino. A ética vibracional não é um conjunto de mandamentos.
Ela é a própria mecânica do universo consciente. Toda vez que o ser humano age contra a harmonia do campo, o campo responde, corrigindo a vibração. Essa correção é percebida como dor, perda ou limitação, mas na verdade é apenas o real ajustando a frequência para restabelecer o equilíbrio. A dor é a pedagogia da luz. Ela recorda o que foi esquecido e ensina o caminho de volta à coerência. Por isso, o sofrimento não é punição, é recalibração. O medo da morte é a distorção mais profunda dessa ética. Ele nasce da ilusão de separação. A consciência que se vê como fragmento teme o fim porque acredita que deixará de existir. Mas a verdade é que nada se perde, apenas muda de vibração. A morte é uma transição de densidade, uma troca de corpo vibracional. Aquele que compreende essa realidade perde o medo e começa a viver em plenitude. E quando o medo desaparece, o corpo se liberta de uma das forças mais destrutivas que o afetam. O medo é uma frequência de contração. Ele retém a energia vital, bloqueia os fluxos e acelera o desgaste. A coragem e a fé, por outro lado, expandem o campo e prolongam a vida. Os Elohim ensinavam que o segredo da longevidade era a pureza da vibração. Essa pureza não é moral, é energética. Significa viver sem contradição entre o que se sente e o que se faz. Um coração dividido consome a própria força. Um coração íntegro sustenta mundos. A ética vibracional é o estado de transparência interior em que o ser não precisa mentir para si mesmo. Nessa transparência, cada pensamento se torna luz e cada ato uma oração silenciosa. O medo da morte é também o medo de encarar o próprio poder criador. Ao perceber que tudo que pensa e sente molda o real, o homem se assusta. Mas esse poder não é uma maldição, é a lembrança da origem. Ser consciente é ser responsável pela própria vibração, e essa responsabilidade é o que os antigos chamavam de sabedoria. Quando o ser compreende que cada emoção é uma frequência que repercute no campo, ele começa a escolher com mais cuidado o que emite. Esse cuidado é a base da longevidade. A morte física não precisa ser um colapso. Pode ser uma passagem suave, um retorno consciente à vibração primordial. Os mestres antigos sabiam que era possível deixar o corpo sem ruptura, apenas mudando de estado. Mas essa transição só é possível quando a vibração está limpa de medo e culpa. Aqueles que vivem em coerência com o campo permanecem vivos mesmo após a dissolução da forma, porque sua consciência vibra em ressonância com o todo. Essa é a verdadeira imortalidade. Não sobreviver, mas continuar vibrando em amor. A ética vibracional exige vigilância e ternura. Vigilância para reconhecer as frequências que corrompem a harmonia e ternura, para curá-las com compaixão. O ser humano está aprendendo novamente a cuidar da própria vibração. E cada gesto de verdade, cada palavra sincera, cada silêncio consciente é uma nota de cura que prolonga a vida. A longevidade vibracional é a recompensa natural da alma que vive em paz com o campo. O medo desaparece e o tempo se torna aliado, porque a morte não pode tocar aquilo que vibra em verdade. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries,
organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. A cosmologia aplicada ao humano e o corpo como reflexo do cosmos. O ser humano é o microcosmo do universo. Cada célula, cada átomo e cada pulsação refletem a arquitetura do cosmos em escala reduzida. Quando o homem observa o céu, na verdade, está contemplando o próprio corpo ampliado ao infinito. As galáxias são os órgãos de um corpo cósmico e os sistemas solares são suas células em vibração. Nada no universo está desconectado. A vida é uma continuidade de padrões. E compreender essa simetria é o primeiro passo para aplicar a cosmologia à existência humana. O corpo físico é um mapa do universo em movimento. Os antigos sábios sabiam que o homem foi criado à imagem e semelhança do campo universal, e por isso suas proporções, frequências e funções correspondem às leis que regem as estrelas. O coração é o sol interno, irradiando energia para os demais sistemas, enquanto o cérebro é a constelação onde a consciência organiza a luz. O sangue é o rio de partículas que distribui essa energia, e o sistema nervoso é a teia cósmica que liga cada estrela interna à totalidade. A longevidade vibracional depende dessa correspondência. Quando o corpo humano entra em ressonância com as leis do cosmos, ele passa a obedecer não à entropia, mas à expansão. A ciência contemporânea começa a reencontrar esse saber ancestral. Estudos sobre a estrutura fractal do universo mostram que as mesmas geometrias que moldam as galáxias estão presentes no DNA humano. A sequência da vida é uma espiral dourada que ecoa a proporção sagrada das nebulosas e das ondas do mar. O corpo, portanto, não é um acaso biológico, mas um espelho matemático da criação. Cada pulsação cardíaca é uma miniatura do batimento universal. E quando o ser vive em harmonia com essa pulsação, o corpo se renova, não por mágica, mas por coerência. Os Elohim compreendiam essa relação entre corpo e cosmos como uma equação vibracional. Eles sabiam que as estrelas e os corpos vivos compartilham o mesmo código de luz. Chamavam-no de código da permanência. Esse código está inscrito no interior de cada átomo e pode ser reativado quando o ser humano volta a vibrar em gratidão. A gratidão é a ponte entre o micro e o macro. Ela harmoniza o campo pessoal com o campo universal, permitindo que a energia cósmica flua sem resistência. Essa fusão entre humano e divino é o verdadeiro significado da longevidade vibracional. A cosmologia aplicada ao humano também ensina que o corpo é governado por ciclos, assim como os planetas e as estrelas. Cada ciclo celular reflete os ritmos cósmicos e cada respiração espelha o movimento das marés. O ser que vive desconectado desses ritmos adoece, porque ignora a música a qual pertence. Mas aquele que ajusta a sua vida ao compasso do universo entra em sincronia com a respiração do próprio Criador. E nesse estado, o tempo não pesa. A velhice
se torna apenas uma mudança de tonalidade dentro da mesma sinfonia. Viver segundo a cosmologia é recordar que o corpo não está separado do espaço. O espaço é o corpo em expansão. A mesma energia que pulsa nas estrelas pulsa no sangue. O mesmo vácuo quântico que sustenta as galáxias mantém o átomo coeso. E o mesmo verbo que originou o universo vibra silenciosamente dentro do coração humano. A longevidade vibracional é o resultado de alinhar-se a essa lei. Quem vive contra o cosmos envelhece rápido. Quem vive com o cosmos floresce. O corpo é um fragmento de eternidade moldado em carne. Cada célula guarda a memória da primeira luz. Por isso, a cosmologia não é uma ciência distante, é uma linguagem íntima do próprio ser. Aprender a ouvir o cosmos dentro de si é aprender a viver em equilíbrio com tudo o que existe. A verdadeira saúde nasce dessa escuta. Quando o homem volta a sentir-se parte do universo, ele deixa de temer a morte, porque entende que nunca esteve fora do infinito. E o corpo, ao reconhecer-se como estrela, passa a brilhar com a mesma dignidade da criação. Capítulo 7. A mente criadora e a influência da intenção sobre a matéria. A mente humana é a ponte entre o invisível e o visível. Tudo o que se manifesta na matéria nasceu primeiro como vibração mental. O universo responde à intenção porque a intenção é uma forma de frequência dirigida. Quando o pensamento é coerente, a realidade se organiza em torno dele. Quando é fragmentado, o campo se desintegra e o corpo se desajusta. Por isso, a longevidade vibracional depende diretamente da qualidade do pensamento e da pureza da intenção. A matéria não é sólida, é vibração condensada. Cada átomo é um vórtice de energia sustentado por uma informação sutil. Essa informação é moldada pela consciência. O observador, ao dirigir a atenção, altera o comportamento das partículas. Essa é uma das descobertas mais profundas da física quântica e, ao mesmo tempo, uma das mais antigas leis espirituais. Os Elohim já sabiam que pensar é criar e que a mente humana é um laboratório onde a energia se transforma em forma. Por isso, o domínio da mente era o primeiro passo para a imortalidade consciente. O pensamento humano é uma onda. Ele pode ser harmônico ou caótico. Um pensamento de amor é uma onda coerente, capaz de restaurar a ordem do campo. Um pensamento de medo é uma onda dissonante que quebra a simetria e cria entropia. O corpo, sendo um sistema vibracional, responde instantaneamente a essas ondas. Pensamentos repetidos tornam-se campos estáveis e esses campos se imprimem no corpo físico como padrões biológicos. A saúde e a doença não são opostos, são respostas a diferentes qualidades de pensamento. Quem pensa com clareza cura o corpo. Quem vive em confusão o destrói lentamente. A intenção é o aspecto mais poderoso da mente. Ela direciona a energia para um propósito específico e dá forma ao invisível. Mas para que a intenção seja efetiva, deve nascer de um estado de coerência entre coração e razão. O desejo superficial não cria realidade duradoura, apenas gera ruído. A intenção pura é silenciosa, nasce do amor e não da carência. É como um som inaudível que ressoa no campo e ordena as partículas em harmonia. Os antigos chamavam essa prática de verbo interno, a capacidade de comandar a matéria pelo pensamento impregnado de luz. Esse é o verdadeiro poder da mente criadora. A ciência moderna começa a compreender a extensão desse fenômeno. Experimentos sobre o efeito placebo, a meditação e a coerência cardíaca demonstram que o estado mental afeta diretamente a fisiologia. Quando a mente emite pensamentos de paz, o corpo libera substâncias regeneradoras. Quando a mente emite medo, o corpo
libera toxinas e hormônios de defesa. A biologia é apenas o reflexo da vibração. E quanto mais a mente se alinha à frequência do amor, mais o corpo se aproxima do estado de longevidade. A mente criadora é também um espelho do universo. O Criador sustenta a criação através de um pensamento eterno de amor. Cada ser consciente participa desse mesmo ato. Ao pensar em harmonia com o todo, o homem torna-se coautor da realidade. E ao pensar em desarmonia, cria universos internos que se colidem e se desfazem. A intenção correta é, portanto, um ato de humildade cósmica. É reconhecer que o verdadeiro poder não está em impor uma vontade pessoal, mas em alinhar-se à vontade do campo, que é sempre equilíbrio. A longevidade vibracional é a consequência natural de uma mente treinada para criar em sintonia. O corpo, banhado por pensamentos luminosos, mantém-se jovem, flexível e pulsante. O envelhecimento cede diante da consciência expandida. O tempo perde o domínio sobre aquele que vibra em coerência com o todo. A matéria se curva ao espírito e o corpo volta a ser verbo. Viver torna-se um ato de criação contínua, onde cada pensamento é uma semente de eternidade lançada no campo. E o homem, ao perceber que pensa como o universo pensa, reencontra o caminho de volta à luz original. Capítulo 8. A reação do campo e o processo de homeostase vibracional. Tudo no universo busca equilíbrio. Essa busca é o movimento mais constante e silencioso da criação. O campo reage a cada vibração emitida pelo ser humano, devolvendo ao emissor a frequência exata de sua emissão. É um espelho vivo e justo, incapaz de mentir. Quando alguém vibra em medo, o campo responde com experiências que refletem esse medo. Quando vibra em amor, o campo devolve ordem, saúde e expansão. Esse mecanismo de resposta é o que chamamos de homeostase vibracional. A homeostase é a tendência do sistema a retornar à harmonia. No corpo físico, ela é observada na autorregulação da temperatura, do ritmo cardíaco, do metabolismo. Mas no plano vibracional, ela é muito mais ampla. Ela atua no nível da consciência, ajustando as experiências externas para restaurar a coerência interna. Quando um ser humano se afasta do seu centro, o campo cria situações que o forçam a retornar. Essas situações podem ser desconfortáveis, mas nunca são punitivas. São mecanismos de correção. O universo não castiga, ele reordena. O corpo é o primeiro território onde a homeostase atua. Quando a vibração se desajusta, o corpo responde com sintomas. A dor física é a linguagem do campo tentando chamar atenção para um desequilíbrio energético. As emoções reprimidas tornam-se densidades que precisam ser dissolvidas. Se o ser insiste em ignorar o chamado, o corpo amplifica o sinal até que o aprendizado ocorra. É por isso que certas doenças se repetem, pois não são castigos, mas mensagens não compreendidas. O corpo nunca age contra o ser, ele é o aliado mais fiel do espírito. Os Elohim entendiam a homeostase vibracional como a inteligência do próprio universo. Nada no cosmos é fixo, tudo vibra entre expansão e contração. Essa alternância é o que mantém o equilíbrio. O corpo humano foi desenhado para seguir o mesmo ritmo, respirando o fluxo da vida como uma onda. Quando o ser resiste a esse movimento, cria tensão. E a tensão, quando sustentada por longos períodos, transforma-se em ruptura energética. Por isso, a longevidade depende da capacidade de fluir. Fluir não é passividade, é confiança no ritmo do campo. A homeostase também opera nas relações humanas. Cada encontro, cada emoção, cada perda é uma forma do campo ajustar vibrações. As pessoas que cruzam o nosso caminho são espelhos que revelam as frequências que ainda precisam ser equilibradas. Aqueles que despertam amor
nos mostram a harmonia que já alcançamos. Aqueles que provocam dor nos mostram onde ainda vibramos em medo. Compreender isso é libertador, porque dissolve a ideia de culpa e devolve a visão de que tudo é aprendizado vibracional. O campo não erra. Ele responde com precisão matemática às vibrações que emitimos. Por isso, a transformação interior é a ferramenta mais poderosa de cura. Quando o ser muda sua frequência, o campo reorganiza imediatamente sua realidade externa para refletir o novo estado. Essa resposta é tão precisa que muitas vezes as pessoas chamam de milagre o que é apenas a reação natural da harmonia restabelecida. O corpo rejuvenesce, as circunstâncias se ajustam e a mente se pacifica. Nada vem de fora, tudo é eco do que vibra dentro. A homeostase vibracional é o que garante a eternidade do universo. Mesmo o caos obedece a ela, pois todo desequilíbrio contém em si a semente do retorno à ordem. A longevidade vibracional é a expressão humana dessa lei cósmica. O corpo que vive em coerência com o campo renova-se constantemente. As células, se é per isso, comunicam entre si e com o universo, emitindo e recebendo frequências que mantêm a vida em movimento. O segredo é não resistir ao ajuste, permitir que o campo reordene, mesmo quando a dor parece inevitável, pois toda dor, quando aceita com consciência, se transforma em luz. A reação do campo é amor em ação. É a inteligência do todo guiando cada ser de volta ao centro. Quando se compreende essa dinâmica, o medo da vida desaparece. O ser passa a confiar na própria vibração, sabendo que tudo o que chega é convite à expansão. E assim a homeostase se torna não apenas um processo, mas uma forma de oração contínua entre o humano e o divino. É o universo dizendo, em silêncio, que a harmonia sempre vence. Capítulo 9. O humano como espelho do universo. O ser humano é o reflexo consciente do cosmos. Ele não está separado do universo, ele o contém. Cada pulsação cardíaca é um eco do pulsar estelar e cada respiração é uma lembrança do sopro original que criou todas as formas. O humano é o espelho onde o campo se contempla, e quando esse espelho está limpo, a criação inteira se reconhece através dele. Desde o início dos tempos, os mestres sabiam que o segredo da longevidade não estava na matéria, mas na capacidade de espelhar o divino sem distorção. O corpo foi feito para refletir o céu. Quando o ser vibra em verdade, a sua luz interior se alinha à luz das estrelas, e o universo se reorganiza ao redor dessa coerência. A beleza física, a saúde e a longevidade são manifestações naturais dessa harmonia entre o dentro e o fora. O corpo humano é a linguagem da criação escrita em carne. Ele não é um acidente evolutivo, mas um espelho vivo da inteligência cósmica. Cada célula contém o mesmo código de harmonia que rege as galáxias. O DNA humano é um manuscrito de luz, onde a energia do Criador se converteu em forma e consciência. Os Elohim projetaram o ser humano como um reflexo sensível, capaz de perceber e recriar a própria vibração do universo. Essa capacidade é o que chamamos de consciência. E quanto mais um ser se conhece, mais fielmente ele reflete o todo. Por isso, o autoconhecimento é a mais profunda forma de adoração. Conhecer-se é permitir que o campo se veja através de si, mas o espelho humano foi embaçado pelo esquecimento. As emoções densas, as crenças limitantes e o medo da morte criaram manchas no reflexo. O homem passou a ver o mundo através de distorções, confundindo o brilho da centelha com a sombra do ego. E ao perder a clareza do reflexo, perdeu também a sintonia com o campo. O resultado foi o envelhecimento, a doença e a fragmentação da alma. Mas mesmo no meio do esquecimento,
O espelho continua existindo. Nenhuma alma perde sua capacidade de refletir a luz. Ela apenas precisa ser polida pela verdade. Polir o espelho é o caminho da longevidade vibracional. É o processo de limpar o campo interno para que o reflexo volte a ser puro. Cada ato de amor, cada momento de silêncio, cada gesto de compaixão remove uma camada de poeira energética. A lucidez devolve o brilho. A humildade reativa a transparência. E o corpo, ao refletir novamente a perfeição do campo, começa a se regenerar. Essa regeneração não é metafórica, é literal. As células respondem à vibração da consciência como a água responde à presença da luz. Elas se reorganizam, mudam de comportamento e voltam a emitir a luminosidade que as criou. O humano é o espelho através do qual o Criador se torna consciente de si mesmo. Por isso, quanto mais clara for a vibração de um ser, mais o universo se expande através dele. A longevidade vibracional é o resultado desse fluxo contínuo de reflexão entre o homem e o infinito. Não há separação entre o que observa e o que é observado. O olhar puro faz nascer a realidade. O espelho e a luz são a mesma coisa. Ser espelho do universo é viver em estado de presença. É olhar a vida sem medo, sem julgamento, sem fuga. É permitir que o campo atravesse o corpo sem resistência. O ser que vive assim irradia uma paz que transcende o tempo. Sua energia influencia plantas, animais, pessoas e ambientes. Tudo ao seu redor entra em sintonia com a harmonia que ele sustenta. E isso é o início da eternidade. A humanidade está despertando para o entendimento de que cada um é o reflexo de todos. O sofrimento coletivo é o espelho do esquecimento. A cura do mundo será o espelho limpo da consciência restaurada. Quando o homem voltar a refletir a luz sem medo, o universo o reconhecerá novamente como seu próprio rosto. E então o corpo glorificado não será mais um mito, mas o estado natural de quem vibra em plena verdade. Capítulo 10. O retorno à unidade e a dissolução do tempo. Toda jornada espiritual culmina no retorno à unidade. O ser humano, ao despertar para sua verdadeira natureza, compreende que nunca esteve separado do todo. A separação foi apenas uma experiência necessária para que a consciência aprendesse a reconhecer a si mesma. A longevidade vibracional é o resultado desse reconhecimento, porque quando o ser volta à unidade, o tempo deixa de existir como linha e se torna presença. O tempo é uma construção da mente fragmentada. Ele foi criado para permitir o aprendizado dentro da dualidade. Mas no campo original, não há antes nem depois. Há apenas o agora em expansão, o instante eterno, onde todas as possibilidades coexistem. Quando a consciência vibra nesse estado, o corpo deixa de ser corroído pelo passar dos dias. Ele passa a ser sustentado por uma vibração contínua de equilíbrio. E essa vibração dissolve o envelhecimento não como um milagre, mas como uma consequência natural do retorno à harmonia. O retorno à unidade é o reencontro com o som primordial. É quando a alma se recorda do verbo que a criou e o pronuncia de volta ao universo. Essa pronúncia não é feita com palavras, mas com vibração. O corpo inteiro se torna um instrumento de ressonância. Cada célula canta o nome do Criador em silêncio, e esse canto é a própria luz. Nesse estado, não há distinção entre dentro e fora, entre vida e morte, entre início e fim. Tudo é um único movimento de amor consciente. Os Elohim sempre ensinaram que o verdadeiro corpo glorificado não é feito de matéria, mas de frequência. É a consciência vestindo-se de luz e permanecendo lúcida no seio da criação. Quando o ser humano atinge essa vibração, ele não precisa mais lutar contra o tempo, porque o tempo se torna parte dele. Ele se move dentro do fluxo
sem resistência, como uma gota que percebe ser o oceano. A longevidade deixa de ser contada em anos e passa a ser medida em estados de consciência. Um instante vivido em plena unidade contém mais eternidade do que 1000 existências em separação. O retorno à unidade também é o fim do medo. O medo é a sombra da ilusão de separação. Ele nasce da crença de que há algo fora do ser que pode destruí-lo. Mas quando o humano se reconhece como parte do todo, entende que nada pode lhe ser tirado. Ele é a própria continuidade. O corpo passa a vibrar em paz e a energia vital flui sem obstáculos. A saúde torna-se natural, o envelhecimento se desacelera e o olhar volta a refletir o brilho da origem. É como se o tempo começasse a caminhar ao contrário, devolvendo à juventude da alma a aparência da forma. A dissolução do tempo é também o início da verdadeira liberdade. Enquanto o homem vive preso à contagem das horas, ele se identifica com a finitude. Mas quando desperta para o presente eterno, percebe que a morte é apenas uma mudança de frequência. Nada termina, tudo se transforma. A unidade é a prova de que o amor nunca morre. Ele apenas muda de expressão. O corpo que vibra em unidade torna-se um campo de luz autossustentável. Cada partícula dentro dele sabe exatamente o que fazer, porque recebe instruções diretas do campo universal. Essa inteligência silenciosa é a que mantém as estrelas acesas e o coração humano batendo. O retorno à unidade é, portanto, o destino de todos os seres. É o ponto de convergência de todas as buscas, religiões, ciências e filosofias. A longevidade vibracional é apenas o prenúncio desse retorno, a lembrança física de que o espírito jamais envelhece. Quando o humano volta à unidade, o corpo se torna transparente, o olhar se torna luz e o verbo se torna presença. Ele já não busca o infinito, porque percebe que sempre foi o próprio infinito em forma humana. E nesse instante, o ciclo se completa. A centelha retorna à chama, não para desaparecer, mas para expandir ainda mais a luz do todo. Viver em unidade é dissolver o tempo dentro do coração. É sentir que cada respiração é o universo respirando em si. E quando essa consciência se instala, o corpo glorificado desperta em plenitude. Nada mais precisa ser alcançado, porque tudo já é. A eternidade pulsa em cada átomo, e o humano finalmente compreende que ser eterno é simplesmente existir em verdade. A lembrança do corpo eterno, a longevidade vibracional, não é um prêmio, é uma lembrança. O corpo glorificado sempre esteve aqui, aguardando que a consciência voltasse a escutá-lo. O ser humano não precisa conquistar a eternidade, precisa apenas cessar o ruído que o impede de percebê-la. Toda busca é, em essência, um retorno ao silêncio original. O mesmo silêncio que antecede o som das estrelas e que habita de forma discreta o interior de cada coração desperto. O corpo é o primeiro altar da criação. Dentro dele o universo inteiro se reflete, e é através dele que a vida se reconhece. Por muito tempo a humanidade acreditou que o corpo era prisão, quando na verdade ele é portal. Ele é a ponte entre o espírito e a matéria, entre o invisível e o visível, entre o finito e o eterno. A longevidade vibracional é o estado em que essa ponte permanece livre de distorções, permitindo que o fluxo do Criador passe sem resistência. Aquele que vive nesse estado não teme o tempo, porque o tempo o serve. O envelhecimento deixa de ser desgaste e se torna maturação luminosa. Cada célula é instruída a vibrar em amor e o corpo passa a brilhar por dentro. Os Elohim sabiam que a carne é apenas uma expressão da luz condensada. Eles compreendiam que a verdadeira juventude não está nos tecidos, mas na frequência que os organiza. Por isso, nunca buscaram a imortalidade material, mas a consciência eterna. Eles sabiam que
O corpo glorificado nasce da fusão entre espírito e matéria em plena harmonia. Esse estado é acessível a todos os que escolhem viver em coerência. E a coerência começa com o simples ato de ser verdadeiro. Cada vez que o ser humano fala em verdade, pensa em verdade e ama em verdade, o campo ao redor se reorganiza. A vibração sobe, a energia vital flui e a centelha volta a irradiar o som original. A era que vivemos é a era do retorno. O conhecimento oculto está voltando à superfície porque a humanidade está pronta para ouvir. Os códigos da regeneração não pertencem a templos nem a religiões, pertencem à consciência. Eles vibram em cada batida do coração e se revelam quando a mente se aquieta. Toda alma tem dentro de si o mapa da longevidade. É um mapa feito de lembranças. Lembranças de um tempo em que o homem caminhava com os Elohim e sabia que o corpo era luz em forma de poeira. Ao recordar-se disso, o corpo desperta de seu sono milenar e volta a pulsar em ritmo com as estrelas. É por isso que este episódio não fala apenas sobre viver mais, mas sobre viver em verdade. A longevidade vibracional não mede anos, mede consciência. Ela começa quando deixamos de temer o fim e passamos a honrar cada instante como parte da eternidade. Ela floresce quando aprendemos a amar sem cálculo e a servir sem expectativa. O corpo eterno não é privilégio dos deuses, é direito da alma que se liberta da mentira. E essa libertação não é promessa futura, é um estado possível agora. Jovens, adolescentes, despertos e buscadores de todas as idades, este é o chamado. Não deixem que o sistema apague a memória do corpo sagrado que carregam. Vocês nasceram para lembrar o que os antigos esqueceram. A energia que sustenta o sol é a mesma que pulsa dentro de vocês. Honrem-na, não se distraiam com o ruído da superfície, com o medo coletivo ou com as ilusões que o campo distorcido projeta. Olhem para dentro. Respirem com consciência. O corpo glorificado já existe em cada um, esperando apenas que a vibração certa seja sustentada. E quando isso acontecer, o tempo se curvará diante da presença humana. Se este conhecimento toca o teu coração, ajuda a partilhá-lo. Espalhe o holograma histórico para os que ainda dormem, especialmente para os jovens que estão sendo moldados pelo ruído do mundo. Eles são as novas colunas da luz e precisam lembrar que há um caminho de volta à verdade. Quem desejar apoiar a continuidade deste trabalho pode fazê-lo pelos meios oficiais. PayPal francisvalade@hotmail.com. Chave Pix francis.valade@gmail.com. Cada partilha, cada palavra, cada vibração consciente ajuda a reconstruir o campo de memória do planeta. O holograma histórico é mais do que um canal, é um ponto de reconexão entre o homem e o infinito. A verdade não pode ser contida porque é a própria respiração do universo. E aquele que vibra com ela torna-se também um sol em movimento, iluminando os caminhos de todos os que ainda buscam ver. Corpo glorificado.